E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre a análise do preço. Aqui você vai entender melhor como analisar o gráfico, como chegar à conclusão de uma entrada em uma região, o porquê da execução da ordem de venda naquela região, o porquê de uma execução de compra naquela região, através dos estudos que eu trago aqui da análise gráfica. Eu estou entrando com mais duas taxas aqui, ó, porque se você consegue perceber, aqui é a minha região de entrada. Eu vou entrar na região do pavio, por isso que minha entrada ali é no pavio. Se você começar a perceber o porquê, eu vou explicar certinho o porquê da entrada ali no pavio, o porquê que eu estou fazendo essa entrada. Enquanto isso, você que está chegando, vai se inscrever no canal, vai ativando o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Isso ajuda o canal, fortalece o canal. Hoje o mercado está aberto, né, depois do feriadão de Natal, e vamos lá para a primeira entrada. Show, perfeito. Primeira entradinha. Região que pode resistir o preço, fazendo um movimento próximo a regiões com pavio e corpo. Quando eu começo a descer as marcações ou fazer minhas marcações, ó, eu começo a entender que o gráfico está trabalhando em região de pavio. Então, quando o preço chega aqui, ó, próximo a essa região, eu vou até tirar as linhas para você enxergar. Quando o preço chega nessa região, ele me mostra aqui um padrão demonstrando que ele não tem mais força de movimentação para romper máxima de região. Eu vejo ele formando o quê? Justamente uma resistência, onde a abertura do candle, mínima, máxima, fechamento, abertura de candle, máxima, mínima, fechamento, me dá uma oportunidade de entrar e assim eu vou lá e executo. Então aqui, ó, aqui formando região, lembrando que essa região está ligada à região lá no passado, ou seja, não trabalha sozinho, estou dentro de um contexto gráfico, ó. Se você olhar o gráfico, eu estou dentro de um contexto gráfico, onde eu posso ver aqui, ó, o movimento do preço na região de resistência, que ela começa nessa região e vai buscar até essa região. Ah, Cadu, então significa que se eu analisar o gráfico, a partir deste movimento todo, né, toda essa região, eu começo a poder pensar em venda? Essa é uma região que eu posso pensar em venda a partir deste início de movimento? Sim, exatamente. E foi exatamente no início deste movimento, me dando já a oportunidade de venda, que eu não perdi tempo e já fiz a minha entrada. Dentro de um movimento clássico, do gráfico, ó, a tendência veio, faz movimentação, retorna na região, voltando para fechar o quê? Fechar toda a liquidez do movimento que ela tinha ganho. Agora ela vai fazer o quê? Ela desvalorizou, agora ela valorizou, como se tivesse acontecido aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro invertido na região, tá? Viu como a gente começa a analisar o gráfico, você começa a entender o porquê do movimento? Então, todo movimento técnico, ele tem que ter uma razão. Se aquela tendência ela está sendo corrigida agora e está chegando ao final, ela tem uma razão. Porque ela já veio de um movimento de queda, ela já fez todos os padrões necessários, ela já está chegando ali sem força, ela está mostrando que pode fazer uma correção. E aí, eu vou somando todos esses detalhes em contexto gráfico para fazer a minha entrada como eu acabei assim de fazer, tá bom? Você que é novo aqui no canal, que quer um presente, ó, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. Neste e-book eu falo sobre padrões de vela,
São 36 páginas onde eu trabalho 16 padrões de vela aqui para você estudar e se aprimorar. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, ó, nos meus links oficiais. Aqui você tem o meu link de acesso ao treinamento, o treinamento que ao fazer a aquisição você já recebe um e-mail para fazer a sua senha e já começar a estudar. Você tem o link aqui do meu Instagram para seguir, acompanhar. Você tem o link aqui do meu WhatsApp para tirar alguma dúvida em relação justamente a treinamento. E tem também o link do meu Telegram. Assim como abaixo de cada videoaula você vai encontrar esses links também. Então, quando você entra aqui no meu Telegram, o Telegram vai abrir e você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Na mensagem fixada você vai clicar, vai abrir dois links e aí você escolhe qual que você quer fazer o download, tá bom? Aqui você vai ver resultados de alunos, ó, como o José. Mais um dia com bons resultados, meus parabéns, José. Aqui você vê também o Sandoval, ó, fazendo seus resultados. Ontem o mercado, por causa do feriado, ainda estava em OTC, né? Então muita gente operou em OTC por causa disso. Muitas pessoas ficaram de fora porque não gostam do OTC. Aqui, ó, é a Andréia fazendo um 3-0, né? Explicando todo um passo a passo aqui da vida dela em relação ao gráfico. Agora você vê a André aqui batendo meta, muito bom, André. O Murilo aqui fazendo 2-0, fazendo saque, batendo meta. A aula que eu subi para o canal do YouTube. Você vê aqui o Will batendo meta, entre outros alunos aqui, Ismael batendo meta, o Murilo novamente, o Geilson, o André batendo meta, Geilson novamente, Murilo aqui, ó, fazendo saque, batendo meta, Pedro. Então entra aí no canal, baixe o seu e-book, quiser acompanhar os novos alunos, os alunos como eles estão caminhando, os seus resultados, como eles têm vindo acompanhando o treinamento, ali é o lugar para você acompanhar essa evolução e entender um pouco mais do mercado. Você também pode me seguir aqui no meu Instagram, ó. Eu posto todos os dias aqui no EAD Hunter, resultados dos alunos. Quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem, pode enviar um direct para mim. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento. Também tem meu WhatsApp aqui caso você tenha alguma dúvida. E lembrando ainda que está com esse super desconto, 60%, onde você tem acesso vitalício ao treinamento e suporte diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Bom, recados dados, ó. Entradinha aqui tranquilo, né? Primeira entradinha, um 3-0 aqui, eu poderia já ficar fora do mercado, mas o intuito da aula aqui não é mostrar se eu estou ganhando ou perdendo. O intuito da aula é trazer um conteúdo para você entender os movimentos gráficos, como aqui, ó, como aqui. A região de tendência rompe fundo, começa a fazer tendência, ela perde força, chega ao seu final, retorna ganhando força com impulsão, chega ao seu final, falha novamente, local para fazer o meu trade de venda. Compreendeu, né? Para quem está no treinamento, isso aqui é um repasse daquilo que você já sabe, que você aprendeu, simplesmente uma parte prática. E para você que só está no YouTube, é uma forma de você conseguir entender um pouco mais como analisar o gráfico de forma correta, tá bom? Então, entradinha aqui em Audicad antes que o ativo feche, né? O ativo geralmente fecha às 7 da manhã. Audicad, ó, vamos ver EuroJPY. EuroJPY já fazendo um movimento interessante aqui nessa região. O gráfico vem buscar, o gráfico mostra, ó, que ele está em uma região de queda, ó, o gráfico mostra que ele está em uma região de queda, mostra a posição do gráfico ali, mas ainda acredito que ele vai continuar subindo, porque ele está nesse canal, e todo canal aqui, ele precisa de um movimento de complemento. Quando eu olho aqui para esse passado, ó, esse fundo verdadeiro que nós vimos isso já numa aula aqui no passado, eu já vejo o preço transpondo essa região. Então o preço é como se ele estivesse dentro dessa região já. Então se ele está dentro dessa região,
ele pode muito bem trabalhar dentro dessa região. E aonde que é a máxima dessa região que o preço está trabalhando? É lá naquele pavio ali atrás, ó, juntamente com esses topos, com esses fundos. Então olha só, eu já tenho um canal, eu já vejo como o preço está trabalhando. Ah, Cadu, o canal é de baixa, mas você comprou. Tá lá, ó. O canal é de baixa, mas você comprou. Não tem problema, meu amigo, minha amiga, se o canal é de baixa, se o canal é de alta. O importante é você entender o movimento. O importante é você entender o movimento. Você vê que o preço vem fazendo movimentações. Ó, preço faz movimentações de queda. Vem buscar a região de canal. Deixa eu ver aqui, ó. Vem buscar a região de canal uma vez, duas vezes, toca a terceira vez. Na região aqui de suporte, ele vem buscar o canal uma vez, duas vezes, três vezes. Com este padrão de vela que ele faz aqui nessa região, com este fluxo de mercado que ele faz aqui nessa região, ele me mostra que ele tem força para buscar máximo do canal novamente. Porque ele pode fazer dois movimentos aqui. Ele pode buscar canal e voltar para fazer rompimento e ir embora, a tendência é continuar, ou ele pode voltar no canal aqui para romper e continuar a sua subida para buscar a liquidez mais acima. Então ele pode fazer esses dois movimentos. Lembrando que eu já sei em que suporte e resistência ele está trabalhando. Esses dias eu falei para vocês aí sobre suporte e resistência em fundos verdadeiros, né? Ó, em fundos e topos verdadeiros. Então aqui, ó, eu vejo um fundo verdadeiro e aqui, ó, eu vejo um topo verdadeiro. Então olha onde o preço está trabalhando. O preço está trabalhando nesta região, ó. O preço está trabalhando em que região? Nessa região. Opa, é aqui, ó. O preço está trabalhando nessa região. Você consegue perceber que o preço está trabalhando nessa região? O preço ele está em uma região onde ele tem uma resistência acima dele, ele tem um suporte abaixo dele, porém ele está trabalhando em um canal. Então aqui eu consigo ver todo o contexto que eu preciso no gráfico para fazer a minha entrada. Eu entendo qual é o contexto gráfico que ele está trabalhando, eu entendo qual é o padrão gráfico que ele está trabalhando, eu consigo ver qual é o padrão de vela que ele está trabalhando, eu consigo entender quais são as regiões que ele está trabalhando, ó, porque eu consigo ver o fundo aqui verdadeiro e consigo ver o topo aqui verdadeiro, então eu já consigo entender onde ele pode buscar o movimento do gráfico para fazer o seu trade. Eu só preciso esperar o quê? O movimento acontecer. Então, eu tenho duas opções aqui. Eu tenho duas opções. Guardem bem essa informação. Ou eu posso fazer vendas nessas regiões, caso o preço venha a trabalhar nessa região aqui para que isso aconteça, ou eu posso continuar o movimento aqui sabendo que ele está trabalhando dentro de um canal de baixa aqui no caso. Então, você aprender como entender o movimento do gráfico para operar as regiões de suporte e resistência, ou para operar a tendência, você entender esses movimentos do gráfico para operar a tendência entre o suporte e a resistência, pessoal, é de grande valia. É isso que vai fazer com que você tenha convicção das movimentações e entendimento no gráfico. Olha só, quando eu venho aqui, ó, e faço o fechamento da imagem, o gráfico continua onde? Olha onde o gráfico ainda continua. Ele está preso nessa região. Então você percebeu que você pode fazer essas marcações gráficas no gráfico para você entender melhor. Ó. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fazer a marcação aqui. Quando eu chego num gráfico como esse, ó, como é que eu vou entender o que esse gráfico está fazendo? Ó, eu posso chegar e marcar os canais. Eu já ensinei aqui no YouTube como marcar canal. Quem está no treinamento está cansado de saber como que é marcar um canal, pronto. Eu já sei o que o gráfico está fazendo. Eu já entendi contexto, eu defini regiões que o gráfico está trabalhando, eu já entendi são as possibilidades técnicas de eu fazer meu trabalho, eu preciso de um padrão de vela e ver o fluxo do movimento.
Quando eu chego aqui, ó, depois desse padrão de velo aqui, eu já vejo o fluxo de movimento que ele vai buscar a região de canal. Ah, Cadu, mas ele tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele pode buscar lá novamente. Se tiver contexto, como teve contexto aqui, é óbvio. Você entendeu que você não precisa forçar o movimento no gráfico. A gente não trabalha forçando o movimento no gráfico. A gente trabalha fazendo aquilo que o gráfico está fazendo. É que nem esse movimento aqui, ó. Este movimento aqui. Por que que eu fiz a venda ali naquela região? Por que que eu fiz uma venda naquela região? Ah, Cadu, por que que você vendeu o gráfico naquela região? Porque eu tenho 2 opções. Eu tenho uma região mais acima e o início de uma região de venda. A partir do momento que o gráfico chega nessa região e ele já demonstra um padrão junto a fluxo, que eu posso fazer ali uma pequena correção, eu não estou falando que eu vou reverter tendência, estou fazendo pequena correção. Eu já faço uma entrada. Assim como eu poderia esperar ele aqui, ó. Olha só, olha o que está acontecendo. Ele não corrigiu aqui, ele não corrigiu aqui, também poderia trabalhar tranquilamente. Mas aqui eu já vi a oportunidade. Aqui eu já vi a possibilidade de entrada. Então, esses movimentos gráficos, eu tenho que entender como a tendência está se comportando. Aqui, por exemplo, eu poderia traçar o canal novamente, ó. Traço o canal para ver como que a tendência está se comportando, ó. Traço o canal novamente para ver como a tendência está se comportando. Eu posso fazer trades a favor da tendência para eu diminuir os meus riscos nos trades, mas eu posso fazer também trades contra a tendência? Você até pode, desde que o movimento esteja encaixado realmente naquilo que você está vendo no gráfico. Porque uma coisa, pessoal, é você fazer um trade contra a tendência em um canal diferente. Por exemplo, ó, olha a dica aqui, ó. Já para você fazer um trade contra um canal desse, isso aqui é um canal de muito fluxo no mercado. É um canal de alta. Para você fazer um trade contra um canal desse, é totalmente diferente de que você fazer um trade contra um canal desse de baixo. Ó. Um canal com amplitude, com movimentação. Tanto é que aqui, ó, essa entrada que eu fiz, dá uma olhada. Olha o canal. Olha a amplitude do movimento. Então, alguns movimentos em alguns canais de movimentação, dentro da tendência, para eu entender a tendência, eu consigo fazer esse trade perfeito. Porque existe uma amplitude de movimentação. Então eu consigo fazer uma movimentação contra uma tendência. Agora, quando eu tenho uma movimentação de um canal como esse, ó, um canal como esse, você percebe que essa amplitude já quase não existe de tendência? Como é que eu vou entender, vou fazer um trabalho contra a tendência de um canal desse como não tem amplitude? Olha a diferença desse canal para eu fazer uma movimentação de tendência contra movimento ou a favor de movimento, e olha como um canal desse aqui se comporta. Vocês viram que é totalmente diferente, né? É totalmente diferente, ó. Totalmente diferente. Então, no treinamento, já se aprofunda em cada detalhe desses, para você entender o movimento do gráfico, para você entender como o gráfico se movimenta em tendência, como eu consigo compreender suporte e resistência, como eu consigo operar tendência, suporte e resistência. Por exemplo, toda tendência ela tem um início num suporte ou numa resistência. Toda tendência ela tem um final num suporte ou numa resistência. Então a tendência caminha entre suportes e resistências, dentro de um contexto gráfico, dentro de uma movimentação técnica, dentro de uma movimentação que o gráfico vai te mostrar. Por exemplo, aqui, você fala assim, ah, não tem suporte nem resistência aqui. É óbvio que tem, ó, resistência, resistência, resistência e resistência. Vamos ver suporte? Suporte, 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 suporte. Como é que a tendência caminhou por aqui?
A tendência, ó, caminhou, opa, deixa eu pegar a linha para ficar mais didático. A linha caminhou por suportes e resistências. Que linha é essa? Isso aqui é a tendência. Então, o suporte e resistência, ele caminha entre as tendências, assim como a tendência caminha por suporte e resistência. Você viu como começa a ficar claro as movimentações para você entender um pouco melhor o contexto do gráfico? Aqui nessa entrada em Audi USD, ó, vamos prestar atenção novamente aqui, ó, vou fazer as mesmas marcações para você entender. Ó. Aqui eu vejo um suporte, aqui eu vejo um suporte, aqui eu vejo um suporte. O que eu vejo em outra região? Ó, eu vejo resistência, eu vejo resistência. Ah, eu vejo aqui, ó, resistência, eu vejo aqui, ó, um suporte e uma resistência. Pronto, o que eu consigo enxergar aqui? Olha só, olha a mágica, pessoal. Entenda a movimentação do gráfico, compreenda a tendência. Ó, tendência de baixa fazendo movimentação entre suporte e resistência. Depois, movimento de tendência de alta fazendo movimentação entre suporte e resistência. Conseguiu entender? Então, todo suporte, toda resistência, ele tem o caminho da tendência. E toda tendência, ela vai caminhar por suportes e resistências. Esses movimentos são clássicos no gráfico. Só que você tem que encaixar isso como um contexto. Entender se o movimento da tendência está ao seu favor da análise, se o movimento da tendência está contra o seu movimento da análise. Por isso que você tem que entender, quando o Cadu fala assim, olha, sempre opere a favor da tendência. Você tem que entender quais são as tendências, como as tendências estão se formando, qual é a tendência que você vai operar, de que forma você vai aplicar o contexto gráfico, porque você precisa definir regiões, você precisa ver o padrão de vela ali na região, para fazer a sua entrada dentro de um fluxo do movimento. Tudo isso vem de encontro àquilo que a gente espera que aconteça no gráfico. Como eu fiz aqui, ó, em Audi USD, eu fiz essas 3 entradas, e como eu fiz aqui em Euro USD, essa entrada com uma taxa. Fazendo um 4-0 aqui tranquilo, entendendo o mercado abrindo agora, estamos chegando no final do ano, muita gente nem gosta de operar, mas eu estou aqui trazendo conteúdo para você, mostrando para você que se você tiver conhecimento técnico, você pode operar tranquilamente, com menos intensidade, com mão mais baixa caso você precisa, porque quando for chegando próximo à sexta-feira, hoje é quarta, né? Hoje é quarta, o mercado vai faltando liquidez. Então, conforme vai faltando liquidez por causa da virada do ano, ele pode apresentar mais pavio, mais volatilidade, ainda mais depende do horário. Mas se você tem o conhecimento técnico, você pode operar a qualquer momento. Caso você não tenha conhecimento técnico, aí eu te convido, caso você queira aprender de forma profunda, tudo isso que eu estou mostrando aqui, mais um passo a passo, setor por setor, um acesso vitalício a esses estudos, com suporte diretamente comigo, que eu acho que é o mais importante, né? Te ajudar a identificar os erros, te ajudar a compreender onde você está errando, para que você realmente saiba dominar esse gráfico, você será muito bem-vindo no treinamento, os links estão aí, o preço é irrisório, pessoal. Hoje, se você for encher o tanque de gasolina do seu carro, dá mais que o valor do treinamento. Então, é um valor simplesmente para pagar as custas da plataforma aqui de estudos e eu poder separar quem realmente quer aprender e ter suporte diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Conseguiu compreender? Perfeito, ótimo. Hoje a nossa hashtag, então, nos comentários a gente pode usar uma das palavras conhecidas, né? Tendência. Porque como nós falamos sobre tendência, falamos bastante sobre tendência aqui, então tendência. Aprenda a operar tendência entre as regiões de suporte e resistência. Aprenda como marcar as regiões de suporte e resistência para operar tendência. Aprenda a analisar as regiões de forma correta
Sabendo analisar as regiões de suporte e resistência de forma correta, você vai entender como operar a tendência da melhor maneira possível, tá bom? Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem sem acionar as notificações. E na hora da hashtag, digita lá hashtag tendência para eu saber que você acompanha a aula até o final, que você está acompanhando a aula até o final. E os assuntos que eu tenho trazido aqui têm ajudado você a crescer em entendimento. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, fazendo aí em 2 oportunidades 4 taxas 4-0. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.